Eu procurei trazer na forma de um caso clínico para a gente discutir um pouquinho dos eventos que estão ocorrendo no dia a dia do atendimento do paciente. Eu trouxe dessa forma. Eu sempre trago no começo, quando eu falo de tuberculose, porque esse é o diagnóstico sindrômico mais frequente. Pode ser mais de 3 semanas, é o que basta para você pensar em tuberculose. Não precisa ter febre, não precisa ter emagrecimento, não precisa ter sudorese, nada disso. Pode ser mais de 3 semanas. É um diagnóstico sindrômico, que a tuberculose vai ser um dos diagnósticos diferenciais. Então eu sempre trago isso porque é talvez o mais importante da gente lembrar. E infelizmente é o que a gente, para quem faz o hospital e integra o paciente com tuberculose, vê uma falha no diagnóstico desse tipo de sintoma. É um paciente de 38 anos, masculino, casado, comerciante, sem comorbidades conhecidas. O histórico de doença atual é um paciente que relata início de um quadro de tosse há cerca de 2 meses, diária, todo dia, frequente durante todo o dia, intensificando à noite. Refere que a tosse está mais frequente nos últimos dias com o surgimento de uma expectoração clara. Refere ainda a astenia progressiva para as atividades habituais. Então, geralmente a história da tuberculose é essa mesmo. O paciente faz tosse crônica, mais de 2, 3 semanas, e às vezes se acompanha de astenia, uma inapetência. Quando questionado, o paciente refere que apresenta uma sudorese mais intensa à noite, você viu que é um sintoma que ele não referido, mas não aferiu febre. Não sabe dizer sobre perda ponderal, mas acredita que perdeu o peso. Não sabe quantificar, nem ter certeza disso. É um tabagista desde os 20 anos de idade, com cerca de 10 cigarros por dia. De história morta pregressa, sem internação prévia, sem tratamento médico para qualquer problema de saúde, e nega contato com o quadro de tuberculose. Então, é um paciente que tem um quadro de tosse crônica, provavelmente associado ao síndrome consumptivo e astenia. Tá? Claro que o diagnóstico diferencial é essencial e a investigação diagnóstica. Né? Uma vez que na investigação de tosse crônica, tem outros diagnósticos diferenciais. Né? Nós temos tosse relacionada à infecção tosse pós-viral, né, pós-infecção viral. Você tem doença de refluxo gastroesofageno, que pode ou não estar relacionada à neoplasia do trato gastrointestinal, esse paciente é tabagista, tem maior risco. Neoplasia pleuropulmonar, tabagista. O próprio TPOC pode estar relacionado a quadro de tosse crônica. A coqueluche, que a gente não lembra, mas tem muitos adultos portadores, né, de bordetela, que são tossidores crônicos, e aí só quem desenvolve a doença mais clássica é a criança que tem contato com esse adulto. Síndromes de gotejamento pós-nasal, um diagnóstico diferencial hoje. Esses artigos, se alguém tiver interesse, são vários artigos bem interessantes que falam do diagnóstico do paciente com tosse. Diagnóstico diferencial, investigação diagnóstica, propedêutica e paciente com quadro de tosse crônica. É legal para trabalhar o manejo, inclusive um guide da Associação de Pneumologia Americana. Então, do ponto de vista de diagnóstico em tuberculose, é essencial a baciloscopia de escarro, talvez seja no atendimento primário, na saúde primária, o exame mais fácil da gente obter ou processar. A radiografia de tórax vai depender muito do serviço, não sei como está a Florianópolis na rede municipal, quanto tempo isso demora. Obviamente que a radiografia de tórax aqui é essencial para esse paciente por ser tabagista, mas ela não é necessariamente essencial no diagnóstico de tuberculose. Ela te ajuda a classificar algumas formas, mas se você tiver a baciloscopia de escarro, que são pelo menos 2 amostras, ela já ajuda muito. Em Santa Catarina, existe a nossa... Já dá para estender até, acho que, a questão de cultura nesse escarro para micobactéria. Não sei como é que está o programa nacional da CITA, mas eles tinham uma tendência a incentivar a cultura já em uma dessas amostras de escarro ou num pool das amostras. Né? Claro que não é todo serviço em qualquer município do Brasil que vai ter acesso a esse diagnóstico por cultura. Mas a cultura ela melhora o rendimento da positividade dessa amostra clínica e, além disso, ela permite identificar a micobactéria, fazer o teste de sensibilidade ao antibiótico e identificar o risco de resistência, que vai comentar um pouquinho depois,
gente tem principalmente a monoresistência e rifampicina, que é uma isoniazida que tem aumentado. Então, assim, acho que já foi comentado, não vou entrar nisso aqui, mas a amostra de escarro, ela tem alguns critérios para você coletar, mas nas unidades de saúde a maioria não tem sala de coleta. Então, por recomendação, você pode usar a área externa para coleta dessa amostra de escarro. Aqui no Neuroramos, quando os pacientes vêm aqui no ambulatório, a gente também não tem uma sala de coleta aqui no ambulatório. Muitas vezes o paciente é orientado para que ele faça a coleta na parte externa do ambulatório, quando a gente quer uma amostra mais rápida, mais ágil da vaciloscopia de escarro. Se é uma amostra só de controle, que a gente não vai influenciar no diagnóstico, a gente libera o paciente para colher o dia ambulatorial fora daqui do Neuroramos. Sempre quanto maior o volume, 5 a 10 ml, esse rendimento melhora. Sempre fala isso, e o PUM, que é uma prática que nós temos aqui de colher amostras sequenciais em dias seguidos, e essas amostras serem analisadas no conjunto dessa amostra. Né? Isso também melhora o rendimento. Você pode lançar a mão naquele paciente que não tem uma tosse tão produtiva e que não consegue escarrar, da inalação hipertônica. É uma alternativa lá para o seu diagnóstico do paciente. O problema da inalação hipertônica é aonde você vai fazer isso. Isso aqui gera aerossol. E se você fizer numa sala fechada, ou dentro da unidade de saúde, lá na salinha que você tenha para realização de curativo, exame, etc. Aquela sala a gente não vai poder ser usada diretamente, você vai ter que deixar ela muito aberta, ventilada, porque aquilo ali vai gerar aerossol. Não é difícil fazer isso aqui na unidade de saúde. Em pacientes hospitalizados é um pouco mais favorável quando ele está no quarto de isolamento, principalmente se tem um transplante de sala, pressão negativa, consegue fazer inalação hipertônica. Isso sensibiliza a via aérea e o paciente descarga com maior facilidade. Mas lembrar que isso aqui gera aerossol. E, bom, isso falando de propostas práticas, né, para diagnóstico. Claro que na propedêutica eu posso lançar mão de exames diagnósticos mais detalhados. A bronquoscopia, tomografia, isso eventualmente pode ser necessário. A primeira amostra de cultura, ela é pelo menos, você não vai fazer para todos os pacientes, aqui Santa Catarina é difícil, dá para fazer, dá para solicitar, pelo menos em uma das amostras que você vai coletar, a cultura para micobactéria, mas nesses pacientes muito comprometidos, o rendimento, positividade da vaciloscopia é menor no mundo comprometido do paciente com envolvimento com HIV/AIDS. O paciente que teve tuberculose pregressa aumenta a chance desse paciente ser um monoresistente ou até um resistente a múltiplas drogas. Paciente com comorbidade, diabético, tabagista, doença pulmonar obstrutiva crônica também são pacientes que têm uma certa associação com resistência identificação precoce de resistência à tuberculose. Pacientes que obviamente já tiveram contato com caso índice de tuberculose resistente, para criança favorece o rendimento, mas nem sempre é fácil a coleta. Geralmente criança menos de 5 anos é difícil conseguir coleta de escarro. Ou pacientes com escarro pouco produtivo, em que o diagnóstico por ele não consegue eliminar. Então, solicitar radiografia, para nós aqui, por exemplo, quando vem para a nossa avaliação, eu faço a radiografia do paciente na hora e já vejo que já tem esse resultado imediatamente. Para a maioria, talvez se demore 1 a 2 semanas ou 3 para ter esse retorno da radiografia. Geralmente é aquele paciente com HIV que tem uma imunidade um pouco melhor, geralmente CD4 acima de 200, 350. Lembrar que o HIV por si só, ele traz um risco cerca de até 20 vezes, ou em torno de 20 vezes maior de desenvolver tuberculose do que um paciente que não convive com HIV. Então, investigação adicional. Então, eu tive lá a possibilidade de fazer o VAR, fazer a radiografia desse paciente. A maioria das vezes, a vaciloscopia vai chegar em menor tempo, né? Até uma semana seria o ideal que eu tivesse acesso a essa primeira amostra de vaciloscopia. Alguns exames adicionais que você pode conduzir nesse paciente, o hemograma, muitos pacientes têm anemia, pode ter leucopenia, pode não ter alteração nenhuma no hemograma, né, na verdade.
que é mais comum a gente pegar a anemia. Mas ajuda também no paciente HIV, porque eu posso já observar o paciente com hemoglobina abaixo de 12, uma linfopenia em geral abaixo de 1.400, 1.500 linfócitos. Isso vai me predizer que aquele paciente possa ter uma imunidade celular comprometida e possa ter HIV. Isso é reforçando a importância da gente solicitar a sorologia, que é um dos exames. A glicemia, até para identificar pacientes com diabetes, que ainda não tem diagnóstico. A parte hepática é interessante a gente fazer, mesmo no tempo zero, mas é mais essencial ainda nos pacientes com história de hepatopatia ou etilismo. Senão você pode deixar para coletar isso aqui na avaliação do tratamento. Função renal é essencial, até para depois ajuste das medicações. Ácido úrico você pode utilizar em pacientes que já têm história de hiperglicemia, ou depois no acompanhamento em pacientes pelo risco de desenvolver hiperglicemia relacionada à anemia. O anti-HIV é mandatório. Então, como eu falei, quando a gente tem uma co-infecção em torno de 20 a 30%, se eu não fazer diagnóstico do HIV nessa oportunidade, e isso infelizmente a gente ainda pega no hospital, pacientes que já tiveram tuberculose, trataram e não fizeram diagnóstico do HIV porque ninguém pediu a sorologia para eles. Uma outra importância do anti-HIV aqui é na morte e mortalidade do paciente com HIV. Já é bem definido nos estudos que pacientes que iniciam o tratamento com HIV com mais de 1 a 2 meses do diagnóstico, do início do tratamento da tuberculose, eles ficam mais doentes, quer dizer, uma morbidade maior, e a mortalidade também é maior. Não pela tuberculose, muitas vezes, mas por co-infecções outras. Então, às vezes a gente pega no hospital, o paciente já está tratando tuberculose, ele pelo segundo mês de tratamento da tuberculose ainda não pegou o resultado de HIV, ou não tem ainda coletado, envolve uma neurotoxoplasmose, ou uma neurocripto, ou algum outro diagnóstico, e aí esse paciente com a imunidade celular extremamente depletada tem alto risco de vir a óbito por todas essas doenças que ele está apresentando. Então, o anti-HIV é mandatório. Em hospital, muitas vezes, aqui no meu, a gente usa um pouco menos porque o anti-HIV chega mais rápido, mas, por exemplo, do Hospital de Itajaí, lá no Marieta, a gente usa teste rápido. O teste rápido é igual ao hemograma lá para a avaliação desses pacientes. Então, a gente faz um teste rápido mesmo. E isso ajuda muito no diagnóstico diferencial de algumas doenças e até precocemente a gente consegue encaminhar CD4, carga viral, porque o anti-HIV lá, não sei se alguém está já aqui, mas o anti-HIV no municipal chega a vir depois de 3, 4 semanas para nós, não adianta nada. Se tiver um paciente que eu preciso avaliar com doença grave no hospital, não serve para nada. Então, esse é um dos problemas que a gente sofre lá, a gente acaba usando a sorologia, o teste rápido, e muitas vezes CD4 de carga viral. Carga viral bem antes. Carga viral, em 1 semana e meia, eu já tenho carga viral. Então, é mais fácil fazer uma carga viral do que ter uma sorologia. Isso cada lugar é um detalhe, assim. Mas aqui isso a gente precisa lá para o diagnóstico do paciente grave, encefalite e tal. Mas na prática do dia a dia, o anti-HIV também não deveria demorar um mês. Primeiro que não tem uma justificativa laboratorial para isso, não é nenhum exame complicado que demora isso. Com a implantação dos métodos de diagnóstico por teste rápido, certamente esse diagnóstico vai ficar muito mais vantajoso, mais rápido. As sorologias para hepatite B, C e VDRL, eu sempre solicito. Não tem essa recomendação no manual do Ministério, tá? Mas assim, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de fazer o diagnóstico dessas doenças. Se o paciente tiver alguma hepatopatia, obviamente está indicado a sorologia para hepatite. Tá? Então, assim, tem esse estudo aqui bem interessante, que é da história natural da tuberculose sem tratamento em pacientes HIV negativos. A gente sabe que se o paciente tem um escarro positivo, 70% deles, essa mortalidade vai ser de 70% em cerca de 10 anos. Quando o paciente tem um escarro negativo, que é a forma paucibacilar, quer dizer, tem tuberculose, mas o escarro negativo, essa mortalidade é de 20%, ela é menor. Mas, apesar da tuberculose demorar para matar, é uma doença que é extremamente, uma morbidade importante
e de extremo impacto social ou socioeconômico. Então, o diagnóstico dela é essencial para se tratar os casos e acabar com a transmissão. Não tem outra forma de você prevenir ou, claro, deixa a tuberculose da tuberculose latente, mas não é a forma mais inteligente, vamos dizer assim, é diagnosticar casos e fazer o tratamento dos casos que tem tuberculose. Em relação ao tratamento, os casos de tratamento novo ou pacientes que tiveram tratamento anterior e estão recidivando, eu estou retratando, eles podem ser atendidos na atenção básica, sempre com o suporte da atenção secundária ou da atenção terciária. Pacientes especiais em que eu tenho hepatopatia, evento adverso, alguma complicação durante o tratamento de tuberculose, o ideal é a atenção secundária, né? O problema é que a referência secundária nós não temos assim muito bem definida ou escalada aqui na região. Não tem assim, esse é a primária, esse é a secundária, esse é a terciária. Essa secundária, ela meio que se mescla com alguns médicos da rede que já tratam tuberculose há um tempão, e aqui com o Nereu Ramos, que seria a referência terciária. E os casos de falência ou pacientes com poliresistência, a indicação é que eles viessem para uma avaliação, pelo menos uma avaliação da rede terciária. Então, esse paciente na primeira consulta, só revisando, foi solicitado BAR, raio-x de tórax. Nesse primeiro momento da primeira consulta, o ideal é que a gente já elenque os pacientes como marcantes desse paciente, para que eu possa dar continuidade a investigação de casos na família, né? Então, a importância deve se dar aos contatos íntimos, prolongados. Então, são os domiciliares ou pacientes do trabalho, que trabalham em áreas fechadas e que permanecem muitas horas do dia com esse paciente. Então, isso é o ideal. No retorno desse paciente, o que eu vou ter para checar? Radiografia de tórax, lembrar disso, né? Então, esse paciente, muitas vezes, ele volta, não traz a radiografia, volta ou esqueceu a radiografia, ou não fez, ou perdeu o pedido. A radiografia de tórax vai te ajudar a definir a lesão do paciente. E a baciloscopia BR com cultura. Uma coisa importante para essa consulta de retorno, que a maioria das vezes eu tento fazer por uma semana, no máximo 2, para ver se o paciente não se perdeu no tratamento ou realmente iniciou o tratamento. Em muitos casos eu já peguei que o paciente não começou a tratar, chegou 1 ou 2 semanas depois não começou a tratar. Porque eu fui no posto e me disseram que lá não tinha medicamento. Isso acontece, não é? Eu fui no posto, daí me disseram que eu tinha que ir lá na outra policlínica para pegar o medicamento. Fez o exame, não colhi o escarro porque eu tinha que ir em tal lugar. Então isso é bem frequente. Então, geralmente eu volto o paciente com uma semana e checo também se deu entrada nessa cultura. Tem paciente que a gente fica esperando a cultura ou encaminhar no determinado, colheu cultura, a gente liga nos laboratórios e nunca deu entrada nessa cultura do paciente. E checar o início do tratamento da RHCI, como é que ele está. Então, geralmente, a prescrição é com as 4 drogas. O complexo B ou a peridoxina, profilaticamente, não há nada de suporte isso. Do ponto de vista de profilaxia do evento adverso, a peridoxina, que é a neuropatia periférica. Muitas vezes o complexo B tem uma quantidade baixa de peridoxina, mas como a maioria dos pacientes que eu trato é HIV, a gente acaba usando o complexo B e, não sei se placebo ou não, mas eles vão bem com o tratamento. O protetor gástrico também é uma coisa que não é definida como coadjuvante do tratamento. Então, não é uma indicação precisa de você entrar com inibidor de bomba protônica ou anti-H2 para esses pacientes. Como é que foi a aceitação do diagnóstico e do tratamento desse paciente? Está no TDO, não está no TDO? Muitos lugares não fazem TDO. A Floripa também não faz TDO. Tem paciente de TDMR que não está em TDO. Então é difícil. Em alguns municípios, São José tem alguns pacientes no TDO, bem diretamente observado. Palhoça não tem TDO. No geral, assim, pode ser que tenha um posto ou outro ele faz, mas é complicado. Questionar como está tomando, em que horário, porque o paciente naquela primeira consulta foi o pedido de exame, foi o novo diagnóstico, foi o
o início do tratamento, foi a pesquisa dos contatos, quer dizer, metade do que você orientou para ele, ele vai ter lembrado nada, não entendido nada. Isso já tem estudo mostrando que quase que 50% dos médicos falam que o paciente não quer a consulta. Então, entra aqui, eu acho, na minha opinião, o tratamento da estratégia de saúde da família, do agente de saúde, da enfermeira, nessa orientação dessa primeira semana. Então, assim, avaliação desse paciente, com relação aos controles de baciloscopia o ideal é que você tenha a baciloscopia pelo menos, começou a tratar hoje, pelo menos que eu tenha uma baciloscopia de segundo mês, tá? Onde você consegue baciloscopia mais frequente, você pode escolher uma baciloscopia do primeiro mês, depois do segundo mês, até para ver negativação desses casos. No hospital, a gente acaba usando isso diferente, né? A gente pode mais precoce, até porque com 15 dias de tratamento eficaz, geralmente o paciente já não está mais transmitindo, então a gente já começa a coletar a baciloscopia até para tirar o paciente e liberar o isolamento. Mas pelo menos do segundo mês. Por quê? O segundo mês é extremamente importante porque é um ponto que vai, o paciente que chega positivo no final do segundo mês ainda para tuberculose, eu tenho que executar a cultura. Se no teu pedido, esse pedido vai para o LACEN, lá está especificado, final de segundo mês e dá positivo, eles já encaminham para a cultura porque eles já sabem da importância disso. Porque pode ser um paciente que é monoresistente e está tendo uma lentificação do clearance do bacilo. Então, essa de segundo mês é essencial. A outra coisa é que pacientes que chegam com baciloscopia positiva no segundo mês, há que se considerar, dependendo da evolução desse paciente, tratar mais que 6 meses, tratar até 9 meses de tratamento. Tá? Então, isso é um ponto importante do segundo mês de tratamento, ter a baciloscopia do paciente no final do segundo mês. O Camilo vai falar de resistente, mas só para... Quando é que a gente define falência? Aquele paciente chega no final do tratamento nunca negativou. Só que não é mais para acontecer isso. Não tem como acontecer isso. Pô, positivo, eu já tenho que ter cultura nesse meio tempo. Não pode um paciente chegar no quarto mês positivo e não ter nenhuma cultura do tratamento. Tem que ter cultura. Se não coletou lá no começo, no segundo mês tinha que ter coletado. Então não pode o paciente chegar quarto, quinto mês e estar baciloscopia positiva. É um absurdo isso, não tem como. Mas persistiu a positividade no quarto mês, aqueles carros que era 3 cruzes, ele continuou 2, 3 cruzes oscilando ali, terceiro, quarto mês, é outro critério que se usa de falência. E aquele paciente que ele tinha positividade, ele negativou, e por volta do quarto, quinto mês, ele começa a positivar de novo. Cuidado, porque isso, na verdade, pode não ser falência, tá? Pode ser só um escape vacilar. Então, às vezes, você tem só o vacilo positivo, uma cruz ou poucos vacilos, e ele vai fazer a cultura e ele é sempre negativo. Vacilo inviável. Tá? Isso não configura falência. Às vezes, dependendo da evolução clínica, radiológica desse paciente, você até estende um pouco o tratamento. O legal para tomar essa decisão é que você tem uma cultura em mãos com os testes de sensibilidade. Se falar cultura, é automático, teste de sensibilidade nessas aí, no segundo mês. Então, em relação ao tratamento, o que você tem que observar? O tempo é, em geral, 6 meses, tirando a meningite encefálica, que é 9 meses. No diabético, se tinha uma recomendação de tratar um pouco mais de tempo, mas no geral é 6 meses, você pode considerar um pouco, estender, dependendo da evolução clínico-radiológica e baciloscópica desse paciente. Mas assim, HIV AIDS é individualizado? Depende, né? Você vai ter que entrar com terapia antirretroviral. Se você entrar com a terapia antirretroviral convencional, é o esquema padrão. Se entrar com outra terapia antirretroviral, aí vai depender. Aí nós vamos ter que usar esquemas especiais, ou da tuberculose ou esquemas especiais do HIV, para não ter interação com a rifampicina, a principal droga que interage. Camilo, alguma coisa que você lembrou? E deixar um pouquinho para falar.